grande combate de aflições. Nosso Pai, quantos combates de aflições nós suportamos, nós passamos por ele. E outra coisa também, nós temos que estar preparados também para enfrentar conflitos. A gente acorda, levanta, olha e acha que a vida vai correr assim, como um rio, como diz a palavra de Isaías, a tua paz é como um rio, que desce suavemente enquanto o mar não é. O rio também tem cachoeiras, o rio tem saltos, o rio tem curvas, o rio tem seu leito, tem declives íngremes, tem muitas dificuldades. Então, diz: lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte foste feito espetáculo e vitupério e tribulação, e em parte foste participante nos que assim foram tratados. Tem hora que, irmãos, tem hora que dói em nós, tem hora que nós nos tornamos espetáculo, mas tem hora que a dor, o combate, é por causa do outro. Nós estamos lendo essa semana aqui, nós lemos aqui sobre o Sultanato de Omã, 3 milhões de habitantes, onde é proibida a conversão. Peraí, você já pensou? A violência que se faz a uma pessoa, proibindo a pessoa de crer no único e verdadeiro Deus, Deus. Uma proibição cuja pena é a pena de morte. No século XXI, nesse país muçulmano, nesse país islâmico, eu estava conversando com o pastor João Montalado também sobre a África. A África, como sofre aquele continente? Primeiro foi a exploração da Europa. Roubou as riquezas da África enquanto eles puderam. A África, quando foi colônia do Portugal, da Espanha, da Inglaterra, do Reino Unido, da Bélgica, da França, os europeus roubaram. Bom, quando terminou a Guerra Fria, os comunistas invadiram e começaram a disputar a África com os americanos, a Rússia e os americanos. Então eles inventavam as armas e o teatro de operação, o campo de experimento das suas armas era no território africano. Com muita perdendo, com muita luta, houve uma pacificação. Agora os muçulmanos, o mundo islâmico, está varrendo a África de norte a sul, de leste a oeste, dominando aqueles países, de onde chegam, por exemplo, a mortandade, aquela leixaria, aquela lei absurda. Eles pregam a doutrina de Deus, que tem, mas que tem liberdade das pessoas de escolher. O Evangelho de Jesus ele não é imposto. Nós não obrigamos ninguém a crer em Jesus. Nenhum de nós temos autoridade para obrigar as pessoas a crer em Jesus, a crer na Bíblia, a aceitar a Bíblia. Ir por todo mundo e pregar. Essa pregação é uma exposição, é um testemunho que nós damos. Quem crer, o próprio Deus fala, quem crer será salvo. Quem não crer, um dia vai comparecer diante daquele, se é que a Bíblia é verdade. Nós também podemos estar errado e estar certo. Mas o que acontece? É que nós não impomos as pessoas, não violentamos as pessoas. Então veja bem, um continente massacrado, é um continente negro, não é porque aperta as pessoas, é porque existe uma caça de demônios, uma nuvem escura, e aquilo machuca a gente, porque nós sabemos que Deus comprou, que Jesus Cristo comprou para Deus homens que procedem de toda a tribo, toda a língua, toda a raça, de todas as nações. O pastor João lendo hoje sobre Papua, na Guiné, Papua, na Guiné, na Oceania, e 815 línguas, quase 820 línguas. Será que isso não traz um conflito, não incomoda a gente? E mais de 500 línguas daquela não tem nada na escritura. E se desse hoje o arrebatamento da igreja, a convocação para comparecer diante do Senhor dos ares, como ficaria? Obviamente que Deus o Senhor é Deus, não está limitado às nossas tradições da Bíblia, a nossa pregação. A nossa pregação é para todos, nos dá a oportunidade de desenvolver naquilo que já está feito. Mas uma coisa que mexe muito conosco. E a palavra de Deus diz, por causa da dimensão espiritual do conflito e do estado de infelicidade que ele é capaz de gerar, nós somos tentados a presumir que todos os conflitos são nocivos e devem ser evitados a todo custo. Não, os conflitos não são nocivos. Os conflitos nos ajudam
a lutar, a viver e a descobrir também o júbilo, né, do pensamento maior, do caminho melhor, na verdade, e também de fazer a reflexão de corrigir também rotas. Nós às vezes podemos ser equivocados em algumas posturas nossas, e quando nós assentamos no nosso coração resolver o conflito, nós então podemos beneficiar as pessoas, nós somos beneficiados. Nós podemos produzir mudança nas pessoas e também as pessoas podem produzir mudanças em nós. Quantas vezes nós temos que voltar das nossas posições equivocadas? Muitas pessoas, com medo de enfrentar e tratar os conflitos, se acovardam, escondem, fogem, tentam ignorá-los ou tratá-los com indiferença. Essas atitudes são nocivas e perigosas no modo de encarar os conflitos. Não adianta fazer igual a avestruz, enfiar a cabeça na areia, fugir do conflito, está com problema com o marido, está com problema com o filho, está com problema de enfermidade, recebeu um diagnóstico e agora não. Tem que enfrentar aquela situação de frente, orar, buscar o Senhor Deus, porque tem resposta. Muitas pessoas se tornam devotadas e aplicadas, perfeccionistas em muitas coisas, como forma de evitar tratar os seus conflitos internos e externos, e permanecem enfermos e problemáticas, e tornam-se infrutíferos. Eu já, às vezes, aconselhando as pessoas, tentando ajudar pessoas, tem pessoas que eles esquivam de encarar o cerne do problema, o núcleo, a alma do problema. E eles então começam a desviar-se da causa. E eles começam então a tratar de sintomas. Aí não tem jeito de você tratar de uma doença profunda, de uma ferida exposta com band-aid ou com comprimido de aspirina. Tem que entrar no tratamento, né, com antibiótico, né, com profundidade para que ele possa sarar. Conflito espiritual interior ou exterior, gerado pelas forças demoníacas, serve para nos manter alertas, vigilantes, em oração e fazer com que não sejamos complacentes com Satanás, nem tolerantes com o pecado e muito menos autocomplacentes. Tem muitas pessoas assim, auto-piedosas, né? Depois uma pessoa é tão piedosa, ela gosta, ela se protege toda e ela veste-se no manto de piedade, e tem problemas gravíssimos na vida dela, e ela não quer tratar daqueles problemas. E ela fica, às vezes, tentando transferir a responsabilidade do outro. O outro vai ter uma responsabilidade por ter lançado algo sobre ela. Agora, aquilo que permanecer sobre ela é a responsabilidade dela. Porque Jesus disse: vós estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim, sou manso de coração, e encontrei descanso para as vossas almas. Há resposta. Se a pessoa buscar o Senhor, ele tem resposta. Mas a pessoa fica muitas vezes contemporizando, procrastinando, e ele sofre. Os conflitos são bons, porque eles põem em evidência os problemas que requerem nossa atenção e precisam ser tratados. Os conflitos nos forçam a esclarecer situações e nos desafiam a confrontá-las e buscar soluções no Senhor Jesus Cristo, ressuscitado e ascendido. O Espírito nos dá vida. O Espírito tem poder para resolver. Então, nós devemos, diante dos conflitos, nós devemos saber que sempre, e de toda forma, Deus sempre nos dará vitória. A palavra diz: Deus sempre, e de toda maneira, sempre Ele nos dará vitória. Deus, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, um conflito surgiu uma dificuldade. Uma dificuldade com uma distração nossa, um erro nosso, um pecado nosso, ou às vezes com uma ação maligna, um ato de injustiça, um ataque de uma pessoa, um ataque dos demônios, ou um ataque de um vírus, uma doença que invadiu, ou um problema de drogas, qualquer negócio que nos surpreendeu, que nos alcançou. Você não perca calma, devemos perder calma. Devemos ir para a presença de Deus, ir para a oração e pedir a Deus a orientação e a ajuda do Espírito Santo para nós resolvermos aquela questão. E aí Deus também vai levantar cooperadores. Um ou outro ajudou, e o Senhor com ele se esforça. Deus então vai levantar intercessores, vai levantar pessoas para te ajudar, pessoas para andar contigo, e também para tomar o seu combate, e fazer o seu combate o combate dele, e você então vai triunfar.
Então, nós nunca devemos, então, fugir dos problemas ou fazer de conta que o problema não existe. Ah, não, está na mão de Deus. Não, né? Tudo está na mão de Deus. Vai estar na sua mão também, está na minha mão também. E Deus quer que nós juntos, eu e o meu Espírito, você e o Espírito Santo, eu e você e nós, contra as hostes da maldade. As pessoas que ignoram os conflitos, as oportunidades de confrontá-los, do Cristo em ressurreição e ascensão, para resolvê-los, estão sempre caídas e vencidas, porque o diabo ataca até ser confrontado. O diabo não deixa de atacar enquanto ele não é confrontado, enquanto ele não é resistido, enquanto você não assenta no seu coração, oposta a Satanás. Então, submetei-vos a Deus e resistir o diabo, então ele fugirá de vós. Mas se o diabo está atacando, se você às vezes submete a Deus, mas você não resiste o diabo continua. Ah, mas eu oro, eu busco o Senhor. Você não fala saia, você não ora, você não jejua por aquela questão, você não espera aquelas castas, você não coloca um propósito no seu coração de afugentar os demônios, aquelas forças que se levantam. Então o diabo continua. Todo mundo está entendendo? Então, diante dos conflitos, nós temos que pedir a Deus o discernimento do Espírito, a revelação dos poderes, das forças que geram aquilo, que produzem aquele conflito, aquela situação desconfortável na nossa vida. E uma vez que Deus trouxer aquilo a nós devemos submeter a Deus, ao nosso viver, a nossa vida, buscar, clamar, e agora resistir o diabo. Satanás, Jesus na cruz disse: está consumado, está feito. Ele manifestou-se em carne para que a sua morte na cruz ele te destruísse as suas obras. Você está descansado. E então o Espírito Santo então trará ao nosso espírito maneiras para nós atacarmos, repelirmos os demônios até que seja aquela situação. Amém? Louvado seja Deus. Tiago 4,7 diz: submeteis a Deus, sentados a Deus, resistir o diabo. E aí, o que é esse fugir? É quando o diabo foge, você não deixa ele sozinho. Você manda que ele leve tudo aquilo que pertence a ele. Tudo aquilo que pertence a ele. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor Deus está repleta de gigantescos conflitos, os quais, quando foram submetidos ao poder de Deus, eles foram resolvidos gloriosamente. Nós lemos aqui livro de Hebreus, do capítulo 11 até o versículo 6. Eu vou ler alguns versículos ainda, são 40 versículos. Não vou ler os todos, vou ler apenas alguns. Pela fé, Abraão sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ir. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Já pensou que 25 anos de conflito? Mas o Senhor fez a promessa. Eles não desmaiaram, eles não desfaleceram daquilo que Deus tinha prometido para eles. E eles alcançaram. E aqui a palavra de Deus fala outras coisas aqui, Louvado seja Deus. Pelo que também de um, esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas dos céus, como a areia inumerável que está na praia. Todos estes morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-nas de longe e as saudaram, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que dizem tais coisas, claramente mostram que estão buscando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Eles não fizeram caso do lugar onde eles saíram, das riquezas das coisas, porque eles aguardavam a cidade. E em Filipenses 3,20 diz: a nossa cidade está no céu, aguardando o Senhor, o Salvador, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Quando os conflitos não são bem administrados, eles podem arruinar relacionamentos, destruir famílias, danificar e debilizar ministérios, podem destruir organizações, dividir nações, causar danos morais, psíquicos, espirituais, materiais irreparáveis aos envolvidos e aos seus entornos.
Então, por favor, não fique empurrando com a barriga os problemas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Procure tratar os problemas. Procure submeter os problemas a Deus. Quantos casamentos têm acabado? Às vezes é uma gotinha d'água que dali vai, o diabo vai chapalhando aquilo, e ele vai botando, vai fermentando, vai levedando a massa. Quando vê, a coisa está totalmente fora do controle. Aprendam a tratar os problemas. Problema com as crianças. Às vezes é uma coisa pequena. Trata com as crianças. Ensina as crianças também a enfrentar os problemas, a enfrentar a crise, a enfrentar a diversidade, a enfrentar preconceitos, a enfrentar oposições. Tem pai que não ensina ele, certa criança, o filho fica totalmente frágil. Porque não ensina o filho a confrontar aos problemas. E você não pode estar sempre com o seu filho, o dia todo com o seu filho. Na escola você não pode ter. Eu chego e entrego o documento da escola, mas eu encomendo ela, graças a Deus, ao sangue de Jesus Cristo, e em casa eu pergunto o que foi, como é que foi esse dia, como é que foi ela, aquele professor, como é que foi seus coleguinhas e tal. E aí, se tiver alguma coisa fora do eixo, eu falo, você faz assim, você faz assado e tal. Vamos orar também, ora para essa escola, ora para essa tia. Então, a pessoa precisa aprender a resolver e encarar os problemas. Porque a superproteção também causa dano, causa transtorno, causa dificuldade. Louvado seja Deus. A má administração do conflito entre o apóstolo Paulo e Barnabé trouxe um problema para o nome de Deus. Marcos foi para um lado e ele depois teve que ir para outro em Silas. E nunca mais Barnabé se uniu a Paulo. E Paulo tinha uma grande dívida com Barnabé, porque o Barnabé que introduziu Paulo em Jerusalém. Foi ele que apresentou Paulo à igreja. E Barnabé era um homem que foi chamado filho da consolação, não tinha um coração grande. Mas teve um momento também que Paulo perdeu a estribeira e achou que ele era o tal. E aí se separaram, nunca mais eles se uniram. E às vezes dentro também das famílias, das comunidades, esses problemas tão pequenos, mas eles não são tratados e as pessoas então vão embora. Louvado seja o nome do Senhor. Quando administramos um conflito, o poderoso nome de Jesus Cristo, o suscitado e ascendido, nós estamos exercendo a arte e habilidade para organizar e ajustar as situações que já existem. Quando nós começamos a tratar de um conflito, ele já existe. O conflito não começa quando você começa a tratar, ele já existe. Então nós temos que ter a coragem, a ousadia, a fé, um bom relacionamento com Cristo em ressurreição para tratar. E quando nós então começamos a tratar desses problemas, Deus então, pela unção do Espírito Santo, Ele nos dá habilidade, nos dá poder, nos dá graça para que Ele possa então mediar aquelas questões, resolver os demônios, trabalhar o nosso coração, trabalhar perdão, trabalhar misericórdia, trabalhar paciência, trabalhar oração, trabalhar jejum, trabalhar ousadia, trabalhar moderação. Então Deus vem com tudo aquilo que Ele é, com tudo aquilo que Ele pode, e os demônios têm que fugir. Amém? E nós também, nós somos o fiel da balança, nós somos o sal da terra. As pessoas precisam de nós. É bom ser isso, nós podemos levar todo mundo para o céu. Mas faz a diferença um crente numa casa, não faz? Uma senhora trabalhando numa casa, faz, um crente? Faz a diferença. Lá na faculdade, faz. Funcionário crente, um sargento crente, um coronel crente, um lixeiro crente, não faz diferença? Uma professora crente, uma diretora de escola crente, o caixa do banco crente, o policial que está ali na viatura crente. Então faz uma grande diferença para resolver os conflitos. Então nós também temos que também pedir a Deus para nos ajudar a mediar as situações, a consolar as almas e animar as pessoas no nome de Jesus Cristo, porque afinal de contas nós temos a unção de Deus, a unção que nos ensina todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E nem sempre é fácil administrar problemas, que requer transformação, renovação da mente, profunda racionalidade. A palavra que nós temos que permitir que a nossa mente seja transformada. Amém? Por mais que enfrentar os problemas, ignorá-los, nós não podemos permitir que eles nos governem. Os problemas não podem nos governar, nós não temos que governar os problemas. Então nós precisamos pedir a Deus uma mente sadia, uma mente equilibrada, uma mente renovada, uma mente transformada.
e racional. Nós não podemos agir com ignorância, com estupidez para resolver as questões, né? E muitas coisas têm arrastado as pessoas para um buraco, porque eles não perdem o conceito de Deus e as suas famílias estão danificadas, seus negócios, eles pensam que estão fazendo bons entendimentos. Mas quando a irmã leu aqui sobre o tribunal de Cristo, quando vier o julgamento das questões, as pessoas vão ver as perdas que eles tiveram. Amém? Eu vou parar por aqui. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração e que você possa concentrar o seu espírito, a sua alma e o seu coração também na mediação de conflitos, na ajuda ao seu próximo, que ajuda a sua casa, a sua família e a você mesmo na resolução de conflitos, sabendo que Jesus Cristo ressuscitado tem resposta para todas as coisas. Não é arrancar a cabeça das cadeiras, como é que eu faço para Deus fazer? Não. Vai para a oração, busca um parceiro, busca uma ajuda, né? E fale com o Senhor Deus, e Ele então trará a resposta, e dará, Ele mesmo vai interferir, vai enviar o anjo, e você vai ter a resposta. Não vai ser conflito. Vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai.